Bem-vindos ao Magos do CX. Hoje, para contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor, Vivian Manandrin. Ela é Senior CX Manager na Amazon, ela é bailarina clássica e ela é mandingueira de voos. E parece que deu certo, porque nunca caiu um voo seu, né? Ainda não, É, continue assim. Então, quem quiser viajar, recomendo ir com a Vivian. Vivian, brigadão por aceitar o convite. Obrigada, E Matheus. conta um pouquinho pra gente, só para te conhecer melhor, né? Em um minuto aí, sua trajetória. Bom, eu sou jornalista de formação, descobri logo nos estágios que não era muito para mim o mundo do jornalismo. Daí entrei como estagiária ainda na Mercedes, na área de comunicação corporativa. Fiquei lá uns 6 anos, daí o antigo CEO da Mercedes me chamou para ser assessora dele. Comecei a tocar projetos corporativos. Uma das frentes desse projeto era CX, né? E depois de 12 anos de Mercedes, fui convidada para ir para a Amazon. Eu estou lá há 2 anos. Resumidamente, é isso. Legal. E a gente pesquisando aqui um pouco do seu passado, a gente descobriu que você foi dona de um hotel quando criança. Fui dona, né? E era muito preocupada com os clientes, né? Então acho que surgiu um pouco ali essa vontade. Conta como é que foi essa história. Pois é, eu sempre gostei de inventar coisas, né? Então acho que era uma brincadeira que eu inventava, né? Eu gostava de fingir que eu tinha um hotel. Então, eu colocava número nas portas, eu criava lá o dia a dia dos hóspedes, né? Qual ia ser o prato, qual show eles iam assistir. Só que eu fazia tudo. Eu era a cozinheira, eu era a bailarina do show, eu organizava os quartos, né? Então, era um começo ali de se importar com guest experience, mas eu não tinha noção que era esse o nome, né? Mas que eu já amava fazer, né? Então, acho que foi um começo ali de um flerte, de uma paixão com o CX. Legal. Daí você engajou no jornalismo primeiro, né? Passou por essa carreira, tem até vídeo seu no YouTube, acho que pra galera vale. Legal. Não, deixa pra lá. Vídeo no YouTube aí da Vivi jornalista pequenininha. E depois você foi pro CX, né? Como é que foi, você trilhou? Como é que foram essas escolhas, assim, de faculdade, depois de trabalho? Como é que foi migrando até chegar? Eu entrei em jornalismo porque eu tinha 16 anos, eu precisava escolher qual faculdade que eu ia fazer. E 16 anos você não sabe muito da vida. Toda, né? Você não tem muita noção. E daí, como eu ganhava concurso de redação, teste vocacional da escola, tal, vai trabalhar com comunicação, vai ser jornalista. Eu trabalhei, fiz um estágio de 1 ano no jornal diário. Vi que não era aquilo que eu queria, cobrir buraco na rua. Eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. E daí eu entrei na Mercedes, né, na área de comunicação corporativa, em que eu atendia imprensa, fazia comunicação interna também e fazia eventos, né? E nesses eventos que eu fazia nessa área de imprensa, os jornalistas eram nossos clientes. Então, a gente cuidava da experiência do jornalista, né? Então, acho que eu comecei a perceber aí, resgatar um pouco aquela minha paixão lá do hotel, de desenhar essa experiência. A experiência que o jornalista ia ter com a gente. Uhum. Daí depois eu fui trabalhar com o CEO da Mercedes, eu era assessora, né? Então fazia toda a parte que um CEO não faz porque ele é o CEO, então speeches, né? Apresentações e tal. E ele começou a me dar alguns projetos corporativos, né? Muito relacionado a branding, a marca e eventos. E eu gosto, de novo, a paixão pela experiência como um todo, né? Criar experiência para as pessoas. E daí o board da Mercedes estava muito preocupado em se manter mais próximo ao cliente. E falou assim, a gente precisa ter uma frente aí de Customer Experience, né? Então, eu comecei a liderar CX, um projeto de CX muito grande da Mercedes, que se chamou Dia D Cliente. Foi um evento gigantesco em que a gente parou os 10 mil funcionários da Mercedes para escutar as dores dos clientes. Isso gerou 1.000 iniciativas. E a minha área foi implementar essas iniciativas. Não, peraí. Como é que você pega 10 mil funcionários, fábrica, escritório, todo mundo, junta e escuta esse cliente? Como é que foi o processo aí? Na verdade, foi uma ideia, a Mercedes, ela faz parte do grupo Daimler, né? E o pessoal dos Estados Unidos do grupo Daimler tinha feito isso lá. Eles chamaram de CX Day. Um amigo meu que trabalha lá falou assim, olha, teve isso aqui, foi legal, dá uma olhada. Fui para lá, fiz um benchmarking e trouxe para cá. Então, a gente criou, foi dia 29 de janeiro de 2019, a gente parou todos os funcionários da Mercedes, desde a produção, o escritório, o pessoal da rede de concessionários e do banco,
Trouxemos 23 clientes de caminhões e ônibus. Cliente pessoa mesmo. Pessoa mesmo, Ou né? empresa que comprava caminhão, ou pessoa que comprava... Eu comprei um carro. Tá. Exato. A maioria de empresa, Tá, né? tá. Frotistas. E a gente falou assim, falem o que tá bom e o que não tá bom. Era um auditório, então. Foi um auditório, foi gravado, então, claro, não tem lugar para colocar 10 mil pessoas, a gente teria que ir pro estádio, né? Mas a gente gravou, passou ao vivo para a fábrica inteira, as pessoas podiam mandar perguntas, foi um evento gigantesco. Caramba. Então, a gente escutou a dor do cliente e depois a gente foi trabalhar em ideias para sanar aquelas dores. Tá, então, depois desse dia todo, vocês ficaram escutando tudo aquilo e foram elencando os mil... Elencamos, daí fizemos uma clusterização, tinha algumas ideias duplicadas, tudo, né? E daí ficaram umas 260 iniciativas para a gente implementar. E a gente implementou isso nos 2 anos seguintes, né? Para melhorar a experiência do cliente. E o resultado foi... O resultado foi bom, melhoramos NPS, melhoramos venda, a gente tinha perdido a liderança de venda, conseguimos reconquistar. Não foi só ao evento, claro, né? Claro. O time da Mercedes tem todo um mérito por trás, mas com certeza ajudou. Puta, que legal. Eu falei com o Fábio Formento um tempo atrás aqui. Ele é uma iniciativa muito menor, mas contínua também, mas teve o mesmo resultado, né? Então, ele pega o time de atendimento, faz uma reunião semanal com o pessoal de produto e fala, galera, ó, o problema tá aqui que tá aparecendo. Legal. Ah, tá, não sabia. Não. Então, tem essa troca direta e o produto foi melhorando e foi trazendo os pontos e nunca para ficar apontando o dedo nem nada. Fala assim, cara, tá aqui o problema, ó, descobri, né? Arruma. Então, acho que essas iniciativas de escutar ou trazer o que você já escuta, que você já usa de escuta ativa do cliente para melhorar produto, melhorar a experiência, é fantástico, né? É demais, porque você envolve todo mundo que faz parte de toda a jornada do cliente. Então, desde o cara que aperta o parafuso do caminhão, né, até o cara que vai vender esse caminhão, o pessoal do banco que vai ajudar no financiamento desse caminhão. Então, você envolve todo mundo. Essas pessoas estavam lá, elas escutaram da boca do cliente, né? Então, elas percebem a importância de fazer aquela melhoria, aquele projeto, aquela iniciativa. Tem um termo antigo aí que dizia que o ser humano, ele se vê na sua obra. Então, alguém que é carpinteiro, faz uma cadeira, ele se vê naquilo. Se aquela cadeira é bem feita, é robusta, ele meio que transfere a imagem que ele tem dele e fala assim, cara, eu também sou esse cara forte, essa pessoa cuidadosa, bela, né, como aquele objeto. E quando você tem uma linha de produção muito grande, como uma montadora do porte da Mercedes, eventualmente o cara que está num pedacinho, ele não vê a obra final. Isso pode ser talvez não ruim, mas tira o senso de propósito, de completar. E quando você traz essa iniciativa mostrando, cara, olha como é importante você fazer esse trabalho bem feito, porque está impactando ele na frente. Exato. Né? Isso é... Foi isso. E uma coisa que foi bem legal também, a gente trouxe um palestrante licenciado pela Disney para falar sobre o jeito Disney de encantar o cliente, né? E a Disney nisso, né, eu acho que é imbatível. Praticamente imbatível. Tá. Falando então um pouco, a sua cadeira era CX ali, mas você tinha um lado que você acabou de mostrar, que outras iniciativas e quais a importância do Employment Experience ali para garantir, porque sem esse cara ter uma boa experiência aqui, como é que ele garante uma boa experiência na ponta, né? Como é que foi esse trabalho conjunto? Exatamente. Tanto que depois que a gente fez esse dia de cliente, um dos work packages, né, que a gente saiu foi de cultura, né? Então, você precisa garantir que o seu funcionário tenha uma boa experiência para ele defender a sua empresa para o cliente, senão ele não vai fazer isso, né? Então, a gente também elencou algumas iniciativas de mudança cultural, né? Porque quando você sai de uma empresa que é muito focada em produto para focar também em cliente, é uma mudança cultural, né? É uma mudança de cultura, né? Então, a gente reforçou, a gente teve uma campanha de endomarketing muito grande sobre foco no cliente, sobre a importância da gente colocar o cliente no centro de tudo que a gente faz. As metas corporativas da companhia também tinha ali, né? Foco no cliente. Então, foi um trabalho de mudança cultural intenso. E que eu saí da Mercedes, ele não tinha terminado ainda, porque você não muda a cultura da noite para o dia, né? Você tocou num ponto interessante. Eu vejo que as empresas que são líderes no segmento, ainda mais quando você fala de empresas industriais, elas têm naturalmente um foco muito grande no produto. Pô, o produto da Mercedes é foda, o produto da Siemens é foda, o produto da WEG é foda. E
Então, conta como é que é fazer essa mudança de fato, porque... E até quando... Primeira pergunta. Até quando o produto foda dá conta de manter o cliente animado com ele? A Mercedes até hoje, mudando ou não, é uma marca que todo mundo sonha. Claro. Então, até quando que só focar no produto dá certo e é onde que tem que começar a falar, cara, não dá mais, por melhor que seja meu produto, veio aí o XYD que tá fazendo um outro caminho e tá levando esse cara embora. Como é que... Eu acho que já não dá mais para você focar só no produto. Não tem como, né? A experiência do cliente hoje vai contar muito. Você pode vender o melhor produto dele. Se o cliente não tiver uma boa experiência, esquece, né? A gente pode falar de Apple, né? O produto da Apple todo mundo conhece, tem os amantes e os contras, mas não dá para garantir que é um bom produto. Tá. Mas quando você vai na loja da Apple comprar, a sua experiência é ótima, é rápida. O vendedor, o atendente da Apple, ele está preparado para garantir que a sua experiência seja rápida, sem estresse. Ele te explica tudo o que você quer saber. Então, não é mais só sobre o produto. Né? Então, talvez assim, o produto é muito bom, mas se eu não tiver o caminho inteiro num nível acima, a minha percepção sobre o produto cai. Não adianta fazer propaganda e ter um produto foda, se a hora que eu for me engajar com aquilo, sei lá, o chão tá sujo, uma besteira qualquer, né? O cara não sabe o que tá falando. Você fala, pô, mas essa marca então não é tão boa, né? Você tem esses probleminhas bestas aqui. Ou seja, Exato. se eu não olhar pro todo, eu tenho esse problema. Entendi, faz sentido. E o que eu acho assim, né? Hoje a gente fala muito de experiência do cliente e para muita gente parece, isso é coisa de empresa grande. Isso, eu tenho aqui uma vendinha, um armazém, um salão de cabeleireiro. Todo mundo deveria pensar na experiência do cliente. Qualquer empresa. Porque você pode impactar o cliente de diversas maneiras. E isso vai te trazer, como empresário, mais benefícios, mais vendas, um melhor faturamento, né? Quando você fala em experiência, o que eu deveria olhar? Eu deveria olhar todos os pontos de contato? Como é que eu olho para essa experiência, para essa jornada? A gente fala a jornada do cliente, né? Então, são todos os pontos de contato do cliente com a sua marca, né? Então, desde o preciso de um produto ou de um serviço, como que esse cliente te acha? Onde ele te acha? É fácil ele entrar em contato com você, né? E daí você vai mapear todos os pontos de interação com o cliente que você tem. Cada empresa vai ter uma jornada única, né? Então, você tem que pensar em como desenhar, né, essa jornada até o final, né? E daí o final pode ser preciso trocar meu produto, quero revender esse produto, né? Como garantir que o cliente termine a jornada dele, né? Falando bem de você. Isso quando começou. Então, falando nisso, como é que você vê o CX e o CS? Para deixar claro para todo mundo, assim, um tá dentro do outro, eles são concorrentes, é a mesma coisa? Isso é uma polêmica grande, né? Para você, né? Para mim, CS, né? A parte de atendimento ao cliente é uma parte muito importante da jornada do cliente, que é olhada por CX, né? Tá. Então, para mim, CS é fundamental para garantir uma boa CX, digamos assim. Mas então o CX está aqui em cima como a jornada, então vamos dizer, eu começo aqui olhando para o marketing, eu já preciso pensar na experiência do cliente, vendas, o delivery aqui, a operação e o contact center aqui. Então o CX está aqui em cima, olhando para esse todo e cada um é um ponto de contato, então todos eles têm que ser olhados do ponto de vista de CX. Exatamente. Tá. Para mim é isso, né? Tá. Você falou um pouco de cultura. O que é uma cultura pronta para não ter aquela visão antiga de uma grande empresa, olhando para o produto, e uma visão... Quais são os elementos? Como é que você vê essa cultura? O que você entende que ela tem que ter aí? Eu acho que essa cultura, ela tem que também estar adaptada à necessidade do cliente, né? Não é assim só... Eu posso dar um exemplo, talvez que é mais fácil, vai. E vou dar um exemplo da Disney. Tá bom. Tá? Se você vai no parque da Disney hoje e você tá com uma criança e essa criança quer um sorvete do Mickey, essa criança tá lá, né, tomando sorvete e o sorvete cai no chão. O que vai acontecer? Vai chorar. Vai chorar. Abriu o bocão. Criança chorou, o que os pais... Acabou. Caos.
A mãe vai ficar irritada, o pai vai ficar, As né? pessoas em volta vão ficar irritando. E o que vai acontecer com a sua experiência na Disney? Acabou de cair. Vai ser impactada. Então, os funcionários da Disney têm no bolso um vale sorvete extra. Ele viu ali uma criança meio... Viu ali, caiu o sorvete? Plau. Tá aqui. Sua experiência vai continuar ótima. Pelo contrário, você vai estar mais feliz ainda. Você sabe que se der um problema que pode dar, crianças derrubam coisas, A né? Disney tá lá para te ajudar. Entendi, Né? entendi. Então, eu acho que é isso a cultura. É você fazer todos os funcionários estarem prontos para surpreender e garantir a melhor experiência do cliente possível. Tá. Vou tentar investigar melhor aqui. Beleza, a Disney, em teoria, é mais fácil a cultura transparecer para o usuário, porque é um parque, eu tô falando do parque da Sim. Disney, né? E todo momento tem interação, então eles estão ali. Mas pensa numa empresa mais tradicional, Uhum. de produto, não sei, ou de serviço, de e-commerce, não importa. Todos os funcionários estão num lugar, tem uma cultura muito forte. Uhum. Como é que essa cultura vai permear para o cliente perceber isso? Eu acho que é importante, a gente tem em gerenciamento de projeto, a gente fala muito de persona, né? Que é quando você mapeia os perfis do seu cliente e você cria um cliente fictício, né? Eu sou contra, hoje em dia, a criação de uma persona apenas, né? Eu geralmente trabalho com criação de 3 personas, porque eu acho que as pessoas hoje em dia, elas são menos padrão e mais plurais. Tá bom. Toda a reunião que você fizer dessa empresa, você tem que perguntar. Persona 1, Persona 2, Persona 3, vai ser beneficiada por esse processo? Né? A decisão, estamos num embate aqui, numa reunião no dia a dia. Eu quero A, você quer B. O que eles querem? Tá. Né? Então, é você realmente colocar o cliente no foco de toda a decisão tomada. Tudo que você faz é pensando no cliente. Tá, ou seja, você está dizendo que se existe uma cultura que de fato pensa no cliente, a todo momento esse tipo de premissa vai ser adotada. Exato. Na nossa reunião aqui, a gente vai falar assim, tá, eu gosto do azul, você gosta do amarelo, o que ele gosta? Verde. Vai ser verde, azar nosso. Então, é um pouco disso, entendi. Tá? É E isso. aí tem uma frase bem famosa, né, que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Você concorda com isso? Dá uma explicada nessa... Sim, 100%, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente está falando agora, né? Se você não tem uma cultura azeitada, você pode fazer a melhor estratégia. Não vai ir para frente, né? Se você não tem essa cultura difundida, permeada pela empresa, não vai para frente. Então, aqui a gente está falando de colocar o foco no cliente. Tá, então hoje eu sou CEO de uma empresa e falo assim, pronto, decidi. A partir de hoje, minha empresa é focada no cliente. Não é assim. Você tem que fazer todo um trabalho de cultura, você tem que dar o exemplo, você tem que trazer isso para reuniões, né, para informativos internos, para tudo que você faz, né, independente do tamanho da empresa, né. Ou seja, não adianta eu chegar e falar, galera, a partir de agora a gente vai pensar em tudo que a gente vai fazer aqui, nós vamos pensar no cliente final. E aí eu continuo premiando o pessoal por, sei lá, por produtividade, por qualquer outra coisa. Então, o caminho é árduo para mudar todo o arcabouço aqui interno. Sim, e mudanças culturais levam tempo. Isso não tem como não levar, né? Então, você não pode esperar também que a partir do dia seguinte tudo mude. Não, você tem que construir esse processo aos poucos. Se você criar um caso de amor com o seu cliente, ele mesmo vai te propagandear, né? Qual que é o segredo, as dicas de como fazer de fato isso? Legal falar, bonito, a gente tá falando aqui, puta, parece que é. Você já falou que não é fácil, mas Sim. Como fazer um cara se apaixonar pela vendinha? Vamos tentar pegar um negócio menor. Tá, eu acho que assim, primeiro você tem que garantir o básico. O básico tem que estar bem feito. Então, o cara vai entrar lá na sua vendinha, ele vai querer comprar um produto X. Esse produto tem que estar bem embalado, ele tem que estar dentro do prazo de validade. Ele não pode estar vazando, né? Daí ele vai pagar. Que tipos de pagamento você aceita? O cara quer pagar com Pix. Você já está aceitando Pix? Você tem que aceitar Pix, né? Cartão de crédito. Que tipos? Dinheiro. Você vai ter troco? Não vai ter troco, né? Você vai pôr numa sacola. Essa sacola ela é resistente o suficiente para esse cara pôr o produto e carregar até ele chegar na casa dele, onde quer que seja. Então, você primeiro tem que pensar em toda essa jornada do cliente, né? A básica. Então, você tem que entregar o básico bem feito.
E depois você tem que colocar algumas pílulas de uau. Porque o cliente fala assim, uau, meu sorvete caiu no chão, me deram outro, né? Que daí é o que vai fazer ele ter uma vontade irresistível de falar bem de você para outros lugares, né? Então, você está fazendo o básico bem feito, beleza? No caso da vendinha, quer uma balinha? Tá, então você está falando disso. Você falou disso, falou de persona. Você concorda comigo que talvez alguma coisa uau para mim não é uau para você e Claro, vice-versa? claro. Então, como é que é o foco, né? Além de tudo isso, você tem que pegar um grupinho de sei lá, mães de recém-nascidos, não sei. Tem essa... Sim, daí você tem que fazer uma pesquisa, né? Se você tiver numa vendinha, observando, anota, né? Hoje passaram por aqui 30 pessoas, 10 homens, 10 mulheres, que tipo de coisa que essas pessoas compraram, né? Porque daí você vai começar a ter os insights, né? E é isso que vai mudar, é isso que vai fazer o seu produto, a sua empresa ser tão maravilhosa que as pessoas vão começar a falar bem. E vamos para o outro lado, a gente está falando da vendinha pequenininha, às vezes o dono tem esse perfil, ele vai fazer tudo ali e fazer acontecer. Como é que você faz isso na escala gigantesca do que você já viveu, né? Porque, puta, eu fazer, Sim. Tá, você tem vontade, a Vivi vai lá, ela tem a vendinha dela, vai acontecer, vai ficar maravilhoso, mas e depois, quando ela crescer e virar um varejo gigantesco? E daí eu acho que assim, você tem que ter essa jornada muito bem mapeada, né? E olhar os pontos de interação, né? E daí eu posso falar da Amazon, por exemplo. Tá. A gente hoje tem diversos métodos de pagamento. Então, você vai fazer uma compra na Amazon, você pode pagar por boleto, você pode pagar por Pix, você pode usar cartão de crédito, e agora você pode pagar com pontos, porque a gente viu que era uma necessidade importante para o nosso cliente. Tá. Né? Então, isso começa a ser o diferencial. Ou seja, é vivo e toda hora... É vivo e toda hora muda. Quando você está falando de uma empresa gigante, como a Amazon, você não pode... Você tem que estar o tempo inteiro olhando e analisando as métricas, os dados, vendo o que faz sentido. Mudei um processo aqui. Como isso reflete nas métricas? Né? Tá melhorando? Tá piorando? Tá aumentando o contato do cliente? Não. Então, no fim do dia, CX deveria ser uma área... ou não deveria existir e a empresa inteira ser permeada por esse... Como é que você vê isso? Eu acho que tem que existir CX, eu acho que tem que ser uma área core que permeia e conecta com várias empresas, né? Porque no dia a dia de outras áreas, você acaba sendo tomado pelo dia a dia e você às vezes não consegue pensar ou conectar um todo, porque não adianta também eu ter um ponto da jornada com uma experiência maravilhosa e o outro ponto ser péssima. Ser quebrado. Né? Então, porque muitas vezes o cliente não vai nem chegar no seu ponto. Então, o CX tem que olhar para o todo. Né? Tá. Mas, claro, toda a área ter essa parte da obsessão pelo cliente, que é até um dos princípios da Amazon, é muito importante. Né? Isso tem que estar permeado. E isso consegue, de fato, permear essa obsessão, como você falou, né? Mais do que uma cultura, um obcecado pelo cliente. Isso de fato, uma organização tão gigantesca conseguiu chegar lá, não sei lá, quantos milhões de profissionais tem lá Sim, dentro. Eu acho que a Amazon, ela reforça muito essa obsessão pelo cliente em tudo que a gente faz. Então, isso já acontece, né? Na dúvida, a gente pensa no cliente. Né? Tem pontos de melhoria, como qualquer empresa, mas os funcionários são avaliados pela obsessão deles pelos clientes, os processos têm que ter essa parte de obsessão pelo cliente demonstrada, então sim, né? Eu acho que isso foi bem feito. E que métricas você considera que são boas para estimular essa cultura para alta liderança? O que você diria que são boas métricas? Puta, deveria ser, o bônus desse cara deveria ser amarrado a A, B e C. Como é que você... Relacionado a CX? Relacionado à experiência do cliente, assim, cara, eu quero ser uma empresa customer-centric, eu quero estimular que minha alta gestão... Eu acho que NPS, né? Eu acho que o indicador de NPS é fundamental, né? Você recomendaria a empresa para alguém, então isso é muito importante. Isso acho que seria o principal. O principal. Para poder garantir. Tem uma... Se eu não me engano, é do livro Rápido e Devagar,
Desculpa, tem mais Vai uma lá, coisa. por favor. Eu acho que quando a gente olha para a parte de CS de atendimento, pelo que os clientes estão entrando em contato? Motivo por chamar. Motivo que ele está entrando em contato. Tá. E daí você consegue fazer trabalhar de trás para frente e ver assim, ele está entrando em contato por causa do método de pagamento. Daí você vai, pessoal do pagamento, não está funcionando isso, Tá. isso, né? Pessoal que cuida no caso da Amazon, de entrega, não está funcionando isso, isso. Então, isso você também consegue colocar na métrica. Ou seja, você tem o NPS como uma North Star ali, Uhum. e aí um dos principais pontos cara, tudo que está gerando insatisfação no atendimento, eu pego e começo a colocar a métrica. Cara, reduzir esse motivo por chamar em X% para o ano que vem, porque aí a área se obriga a trabalhar em cima daquilo. Exatamente. Tá. Então, tem um eu acho que é no Rápido Devagar, que sobre viés cognitivo, né? Que ele faz um teste com água gelada, que as pessoas têm que colocar a mão, e ele faz com um grupo. A pessoa coloca a mão numa temperatura muito baixa e ela fica até o final naquela temperatura. Mas ela fica por pouco tempo. O outro grupo, ele fica pelo mesmo tempo com a mão nessa água gelada, só que numa outra, sei lá, 1 minuto na mão com a água gelada, e depois ele fica 1 minuto com a mão numa água menos gelada. Não sei se é exatamente assim, mas o ponto o experimento mostra que nós somos impactados, no fim das contas, depois que acaba uma experiência, pelo ponto mais crítico, pelo ponto mais gritante, seja para o bom ou para o mal, e pelo fim. Uhum. E aí as pessoas que ficaram depois numa água mais branda, elas tinham menos reclamação de dor do que aquele que ficou menos tempo na água geladona tinha, porque ele acabou com a mão na água gelada. Sim. Então é maluco de pensar como o cérebro humano funciona, como o viés funciona e tentar trabalhar com isso. Por isso, né? Se você faz a jornada do cliente toda certa, né? Voltando para a vendinha, e você entregou o produto, que é um saco de arroz, numa sacola de plástico, que não vai aguentar o peso, já era. Você fez tudo lindo. O cara vai lembrar disso, né? Não tem como. É o ponto. E o que você vê, assim, das empresas como tendência para o futuro? O que você vê de, não sei, talvez tecnologia, ou comportamento, ou metodologia, do que está rolando de CX daqui para frente? Eu acho que a gente tá... Não tô falando se é certo, se é errado. É para você. Mas acho que a gente tá com uma sociedade que cada vez menos sabe tolerar frustrações, né? Então, cada vez mais a CX tem que ser afiada, você tem que estar olhando ali em todos os pontos da jornada. Isso, sem dúvida. Tá, então tem uma mudança no perfil do consumidor. Uma mudança no perfil do consumidor. Como você falou, não importa o motivo, se é bom, se é ruim, tá mudando o ponto, você tem que encarar aquilo. Quando a gente olha para CS específico, né? Então, eu vejo 2 tendências principais. A primeira são ferramentas self-service. O cara não quer necessariamente ter que falar com alguém, com um bot. Ele não quer. Ele quer ele ir lá no site da empresa e resolver o problema dele. Tá bom. Né? Então, hoje, um cliente da Amazon que quer saber onde está o pacote dele, ele não precisa ligar para a CX. Ele entra lá, quero rastrear meu pacote. Tá. Pronto. Tá. Né? Então, eu acho que isso é uma tendência grande. Pra Ferramenta tudo. self-service para tudo. Porque o rastrear pedido já é muito comum para todo mundo, mas quer dizer que isso deveria ser qualquer coisa. Eu quero ver qual é o meu nível de pacote, quando vence, quando o meu Amazon Prime tem que renovar, Exato. se vai ter reajuste, tudo tem informação lá. Tudo tem informação. Isso, né, assim, o que você conseguir deixar a experiência mais fácil para o cliente, melhor. Tá, então vou perguntar sobre isso, né? A gente via antigamente, operadores de TV a cabo, operadores de celular, principalmente, ele deixava muita coisa no site, mas algumas ele não deixava e de propósito. Uhum. E aí a gente viu algumas empresas de fora, principalmente, vindo falando assim, cara, tá tudo aqui. Você quer desligar, aperta o botão, desliga e acabou. Legal. Você tem maior churn, o outro você dá uma experiência melhor. Como é que baliza isso aí? Métricas. Teste, né? Você tem que ver o que vai funcionar de novo, né? Mapear a persona, que são os seus clientes, as personas, e ver o que funciona para elas. Tá. O que funciona para uma empresa A, talvez não funcione para a empresa B. Mas
em geral, pensando em sociedade, eu acho que você tem que facilitar a vida do seu cliente. Mesmo que isso signifique um churn. Mesmo que isso signifique um churn. De quanto que é esse churn, né? Eu acho que isso daí começa a ser um pouco relativo, né? Esse churn é de quanto, ou esse cliente não volta mais mesmo, ou não volta por quanto tempo. Na minha visão, se eu sou obrigado a passar meio-dia para cancelar um produto, eu não volto mesmo, nem que eu queira. Exatamente. Então, ter o botão ali, é só apertar aqui, você tem esse outro lado, né? Exatamente. Existe o medo de deixar muito na cara, mas no final das contas é esse que você pega o... eu tenho aquela outra frase, né? Que o filho bom volta, a casa volta, A né? casa É um pouco isso, né? Não quero mais contratar o serviço X, vou cancelar, é super fácil cancelar. Passou 2 meses, putz, acho que eu vou contratar de novo, porque eu sei que é fácil cancelar. Então, tem esse lado também, né? E uma outra tendência que eu acho que está cada vez mais forte é substituir atendimento telefônico por mensagem. Isso é uma discussão boa. Muita gente falava, puta, a voz vai morrer, aí não morre mais. Agora, não, você já está online, não... Por quê? Né? Quais são os elementos que você vê disso? Eu acho que é um pouco geracional mesmo, né? Eu acho que as gerações agora, da gente para mais baixo, elas não querem falar no telefone, né? Eu acho que é comportamental. E as pessoas estão muito acostumadas a multitasking. Então, você está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, né? O telefone não te permite fazer isso. O telefone não te permite fazer isso, né? Então, eu acho que isso é uma tendência grande também. O que dá para ser por mensagem, ainda melhor. Se der para ser por WhatsApp, talvez melhor ainda. É isso que eu ia falar. Você tem, beleza, voz e texto, mas dentro do texto você tem síncrono e assíncrono. Ou seja, eu tô falando com você ao vivo, eu tenho que te responder na hora, senão eu caio, e o outro não, manda mensagem quando eu puder, olho de novo e vejo. Então, além de mensagem, você acha que o assíncrono é o que vai... Eu acredito que sim, porque, de novo, eu acho que é bem geracional isso, mas assim, o meu tempo é minha prioridade, né? Então, eu não quero perder nada do meu tempo para lidar com um problema que a sua empresa causou para mim, né? Então, eu vou mandar lá o Matheus, que está lá, né? Que é o atendente, quando puder, ele vai olhar e resolver. Tá, falando em geração, fica para você claro essa diferença? Para você é muito nítido, assim, a diferença geracional? Muito. Baseado em feedback que você vê e tudo? Muito. Eu acho que baseado principalmente nas pessoas, assim, que eu trabalho, que eu convivo, perfis de cliente. Você né? fala, cliente mesmo, vamos dizer cliente. Sim. Quando lá na Amazon a gente escuta bastante ligações, né? E, enfim, temos ferramenta para ver como que estão os feedbacks do cliente, né? Você percebe, assim, pela voz, né? Quando são pessoas mais velhas ou pessoas mais novas, né? E aí as reclamações são completamente diferentes. A tolerância... Você pode ver aí depois, me liga? Rola bastante. Rola, né? Então, assim, é bem perceptível. Legal. E aí esse público cada vez vai ser maior, né? Esse público cada vez vai ser mais... Sem dúvida. Eu acho que quem viveu fila de banco, puta, era um saco, tudo manual, e ter que ir lá... Então, você se incomoda menos em fazer uma coisa, tô no telefone, nem precisa sair de casa, já é um puta avanço. Exato. Agora, quem nasceu com um banco digital, tudo digital, e não precisa resolver nada, tem botão para cancelar, o cara tem uma experiência diferente daquilo, ele nem acredita, é o fim, né? Imagina, você pega alguém hoje que tem 20 anos e fala assim, você tem que ir no banco pagar uma conta. Ele fala assim, oi? Imagina, né? Não entra na cabeça dele. Na nossa já não entra muito, né? Mesmo que a gente já viveu aquilo, a gente já acostumou. Exatamente, porque você vai acostumando em tudo que causa menos esforço para você. É do ser humano. É fácil, né? Acostumar. É fácil, né? No fundo, nós somos preguiçosos, né? Então, a gente vai acostumando com aquilo que causa menos esforço pra gente. E tem disposição a pagar por isso? Ou é quase que obrigatório já? Assim, eu não estou disposto a pagar para ter um atendimento mais premium. Eu quero que o atendimento, mesmo que seja, eu não pague nada, ou pague via serviço que eu estou contratando, eu quero que já seja premium. Eu acho que a gente talvez ainda tenha poucos anos de tolerância, né? De ter o standard ali, o padrãozão, né? O cliente que se vira. Eu acho que isso vai morrer e vai morrer nos próximos anos, né? Os valores estão invertidos, né?
Hoje em dia, se você vai cortar o cabelo e não te oferecem um cafezinho ou uma água, você fala assim, que horror. Que absurdo. Que absurdo, Ela né? só vai cortar o meu cabelo. Exatamente. Então, tá mudando, não tem jeito. Tá, em todos os aspectos, em todas as esferas. Eu acho que eu sou meio outlier nisso, porque minha esposa corta meu cabelo, então... Então, Matheus, não vamos entrar nesse Não, detalhe, deixa. não. Mas legal. Vives, muito obrigado. Pô, Obrigada a show de você. bola entender sua visão de tanto do pequeno quanto do gigante ali e conseguir até diferenciar esses termos todos que a gente tem aqui. Muito Legal, bom. eu que agradeço. Obrigada Show. por Obrigado. receber.